Meus irmãos, eu vos cumprimento com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja louvado, queremos louvar a Deus, agradecer ao Senhor por este dia, por esta tarde, na presença dEle. Estamos debaixo da mão potente do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos um versículo que está no Salmo 34, versículo 19, um versículo muito conhecido, por sinal, de toda a comunidade cristã evangélica nesse Brasil. Salmo 34, versículo 19, que diz: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Nós sabemos que debaixo do sol, todo ser humano, quer seja cristão, quer não, está sujeito a passar por aflições. Nós sabemos que, à medida em que entrou o pecado no mundo, como consequência do pecado, vieram muitos resultados negativos, inclusive a enfermidade, a velhice e a morte, que são consequências do pecado ou resultado do pecado. Então, debaixo do sol, nós sempre passaremos por aflição. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele disse: Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está falando das aflições que os discípulos haveriam de passar debaixo deste sol. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, nos versículos 12 e 13, a palavra do eterno Deus nos diz ali: Amados, não estranheis a ardente prova que há de vir sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que, na manifestação da sua glória, vos regozijeis e vos alegreis. Então, Paulo está escrevendo, melhor dizendo, o apóstolo Pedro, está escrevendo esta carta aos irmãos que estavam dispersos, e ele está falando, não é? Nós sabemos que a igreja primitiva, a igreja dos primórdios, quando ela passou a existir, ela sofreu uma grande perseguição e houve uma grande dispersão, e os servos de Deus se dispersaram em diversas partes da terra. Então Pedro está consolando os irmãos e está dizendo: não estranhe a ardente prova que há de vir sobre vós para vos tentar, ou para vos provar, é a palavra mais correta no grego do Novo Testamento, para vos provar, como se coisa estranha acontecesse. Não é para estranhar, não é para ter uma estranheza com relação às provações. Mas disse Pedro: mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que na revelação da sua glória vos regozijeis e vos alegreis. Deus seja louvado. O apóstolo Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 18, ele disse aos irmãos de Roma: mas para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ô glória! Paulo está falando da vida eterna ao lado de Cristo. Paulo está falando do arrebatamento da igreja, que culminará com a salvação plena, total, da igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro, que está com ele para todo sempre. Paulo está dizendo: eu tenho por certo, mas para mim eu tenho por certo, que as aflições desse século presente, deste tempo presente, dessa dispensação presente, não são para comparar com a glória futura. É isso que ele está falando, com a glória que desfrutaremos no céu, com a glória que em nós há de ser revelada. Que Deus em Cristo nos abençoe. A palavra do Senhor nos mostra, no livro do Êxodo, no capítulo 3, versículos 7 e 8, quando Deus falou com Moisés lá naquela sarça, disse Deus para Moisés: tenho visto atentamente a aflição do meu povo do Egito e conheci as suas dores por causa dos seus opressores. Versículo 8, parte A. Portanto, desci para livrá-lo. Eu quero dizer para os irmãos
que semelhante à libertação do povo de Israel do Egito, assim também será a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos percebam que Deus usou Moisés, mas Deus está dizendo, portanto, desci para livrá-lo. Logo, Deus foi quem foi a própria salvação dos judeus nos dias do Egito. Deus desceu e livrou, arrancou aquele povo daquela opressão, daquela escravidão e levou para uma terra boa que mana leite e mel, a saber, a terra de Canaã. E nós sabemos que nós estamos aguardando uma pátria. Está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 14, que nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Nós estamos em busca desta pátria. A Bíblia diz, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20 e 21, diz assim, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Senhor Jesus, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser igual ao seu próprio corpo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Jesus virá e nos resgatará das aflições desta vida. Jesus descerá até as nuvens. Portanto, desci para livrá-lo. É claro que o texto do Êxodo aponta para a saída dos judeus, dos hebreus, lá da terra do Egito. Aponta para a grande libertação que Deus promoveu aos judeus por intermédio de Moisés. Mas ali está Deus em ação, Deus em cena, Deus dizendo, eu desci, fui eu quem desci. Fui eu quem desci para livrar o meu povo de Israel. E os sinais aconteceram. Deus abriu o mar. Israel passou a pés enxutos, os inimigos se afogaram no mar, Deus fechou o mar como sinal de que Deus era quem estava promovendo aquele tão grande livramento. Jesus também descerá. Está escrito, glória a Deus, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A Igreja de Jesus aguarde o tão grande livramento que Jesus dará à sua igreja nestes últimos dias. O arrebatamento da igreja é real. Jesus breve voltará, nos libertará das aflições deste mundo, das aflições desta vida, e nos levará sãos e salvos para a cidade santa, e nós estaremos sempre com o Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe. Muitas são as aflições do justo. Alegra-te, não estranhe as provações, as aflições, porque Jesus breve voltará.